Oi, pessoal! Antes de começarmos, já quero que você se inscreva no canal. Deixe aquele like especial e não se esqueça de comentar lá embaixo o que você está sentindo ao acompanhar essa história. Hoje, eu trago um relato que vai tocar seu coração, fazer você refletir profundamente sobre justiça, coragem e as consequências de nossas ações. Imagine acordar em uma manhã comum na sua cidade, caminhando pelas ruas que você conhece desde criança e, de repente, se deparar com uma situação que muda tudo. Uma história que mistura dor, medo, coragem e arrependimento, onde cada minuto conta e cada escolha pode transformar vidas. É exatamente isso que vamos explorar hoje, de um jeito que você vai sentir como se estivesse lá, vivendo cada emoção junto com os personagens. Neste vídeo, você vai conhecer Lucas Silva, um jovem que enfrenta o inesperado de forma corajosa, e Carlos Mendes, cuja decisão impensada desencadeia consequências que ninguém poderia prever. É uma história que vai mexer com você, que vai fazer refletir sobre empatia, respeito e o peso de nossos atos, porque às vezes, em um único dia, tudo pode mudar. Eu quero que você sinta cada momento, que se emocione, que reflita sobre cada gesto e cada escolha, porque essa história não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que podemos aprender com ela. E aqui no canal, o seu comentário tem muito valor. Quero saber como você reagiria, o que você sentiu e quais lições leva para a sua própria vida. Então, já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhuma história impactante, deixa o seu like, que ajuda demais a continuar trazendo conteúdo emocionante, e compartilha sua opinião nos comentários. Vamos juntos mergulhar nessa história que vai tocar o coração e fazer você pensar sobre justiça, humanidade e coragem. Preparados? Então fique comigo, porque a história que você vai ouvir hoje vai te emocionar, fazer refletir e, acima de tudo, lembrar que cada ação importa e que a vida, muitas vezes, nos surpreende quando menos esperamos. Era uma manhã quente na cidade de Santa Luzia. O sol já iluminava as ruas de paralelepípedos, refletindo nas fachadas coloridas das casas e lojas locais. O jovem Lucas Silva, filho do prefeito, caminhava calmamente pela rua central a caminho da escola. Seu passo era leve, quase flutuante, enquanto acenava para vizinhos e cumprimentava amigos com um sorriso que transmitia inocência e alegria. Lucas carregava consigo a mochila de couro marrom que parecia pequena demais para o peso de suas preocupações adolescentes, embora naquele momento ele não tivesse nenhuma. Ele sentia-se seguro na própria cidade, acreditando que nada poderia estragar aquela manhã ensolarada. No mesmo instante, o policial Carlos Mendes, um homem branco conhecido pelo temperamento ríspido, patrulhava a área com um olhar desconfiado. Sua expressão era tensa, os punhos cerrados e os passos firmes. Carlos observava cada movimento na rua, julgando com desconfiança aqueles que cruzavam seu caminho. Havia algo em Lucas que despertava seu olhar crítico, embora o jovem não fizesse nada além de andar calmamente. O contraste entre os dois era evidente. Enquanto Lucas irradiava leveza e inocência, Carlos carregava o peso da suspeita e da autoridade mal aplicada. Aquela manhã parecia tranquila, mas o destino já começava a alinhar os acontecimentos que transformariam cada minuto daquele dia em momentos irreversíveis. Lucas avançava pela rua central, tentando ignorar o calor e o barulho dos carros, quando percebeu Carlos se aproximando, passo firme e olhar penetrante. Algo no jeito do policial fez o jovem hesitar. "O que ele quer comigo?", pensou Lucas, franzindo a testa. Carlos parou na frente de Lucas, de repente bloqueando o caminho. "Ei, você aí! Pare!", ordenou com a voz cortando a manhã ensolarada. Lucas levantou as mãos, surpreso. Eu não fiz nada, senhor." Mas Carlos não parecia ouvir. Seus olhos avaliavam cada gesto de Lucas como se buscassem uma razão para agir.
A rua ficou silenciosa por um instante. Comerciantes e pedestres pararam, assistindo a tensão crescer. Sem aviso, Carlos empurrou Lucas contra a parede de uma loja. Lucas sentiu a força do impacto e o chão duro refletiu sua dor. Seu coração disparou, misto de medo e indignação. Pessoas ao redor começaram a murmurar, mas ninguém ousava se aproximar. "Por favor, eu não fiz nada", implorou Lucas, a voz trêmula. Carlos respirava pesadamente, o rosto vermelho de raiva. Ele via apenas mais um jovem, sem perceber que suas ações naquele instante mudariam tudo para todos, naquela cidade, naquele dia. Lucas tentava se recompor, apoiando-se contra a parede fria da loja. Seu corpo tremia, mas ele mantinha a dignidade, respirando fundo. "Senhor, por favor, me deixe ir", disse com a voz embargada. Carlos, porém, não recuava. Cada palavra de Lucas parecia provocar ainda mais sua irritação. Sem pensar, o policial levantou a mão e deu um empurrão mais forte, derrubando Lucas no chão. O som do impacto ecoou pela rua, fazendo alguns curiosos se afastarem. Lucas sentiu o gosto metálico do sangue em sua boca. Ele tocou o lábio ferido, tentando conter as lágrimas. Por um instante, a raiva de Carlos parecia cega, como se não houvesse limites para seu desprezo e preconceito. "Isso é absurdo! Você não tem direito!", gritou Lucas, tentando se levantar, mas Carlos o segurou com força pelo braço. No meio do tumulto, uma vizinha idosa aproximou-se, chocada. "O que você está fazendo com o menino? Ele não fez nada!" Carlos lançou-lhe um olhar de desdém e, sem uma palavra, soltou Lucas, recuando apenas um passo. Lucas, ainda no chão, sentia a humilhação que jamais esperava viver naquela manhã. Ele olhou em volta e percebeu os olhares da vizinhança, misto de medo e reprovação. Mal sabia Carlos que aquele simples ato de violência estava prestes a desencadear consequências que ele jamais imaginaria. E que aquele dia ainda não tinha terminado. Lucas finalmente conseguiu se levantar, apoiando-se na parede da loja. Seu coração ainda batia acelerado e a dor do empurrão latejava em seu corpo. Ele respirava profundamente, tentando recuperar o fôlego e a coragem. Nesse momento, o telefone de Carlos tocou no bolso. Ele olhou para a tela, a expressão mudando imediatamente ao ver quem ligava. Era uma chamada urgente da central. "Policial Mendes, o garoto que você acabou de agredir, ele é Lucas Silva, filho do prefeito Roberto Silva." O mundo de Carlos pareceu desabar. O ar ao seu redor ficou pesado. A raiva deu lugar ao pânico, mas já era tarde demais. Ele havia cometido o ato e nada podia apagar a violência que cometera. Lucas, alheio à ligação, começou a perceber os olhares das pessoas ao redor. Murmúrios começaram a se espalhar. "É o filho do prefeito. É ele." Alguns vizinhos corriam para avisar a família. A cidade inteira parecia acordar para a gravidade do que acontecia naquele momento. Carlos se sentiu vulnerável como nunca antes. A autoridade que antes o protegia desapareceu de repente, substituída pela vergonha e pelo medo do julgamento que se aproximava. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. "Pai, ele me empurrou, me machucou", disse, a voz embargada pelas lágrimas. Roberto olhou fixamente para Carlos, que ainda estava parado, imóvel e pálido. O prefeito respirou fundo, controlando a raiva, mas a indignação transbordava. "Carlos Mendes, você sabe quem é esse garoto?" perguntou, a voz firme, sem deixar espaço para desculpas. O policial engoliu em seco, mas não conseguiu responder. Sua postura rígida e autoritária havia se dissolvido diante da gravidade do momento. As pessoas que assistiam à cena na rua cochichavam e apontavam. A violência gratuita agora estava exposta, e o medo de Carlos transformava-se em vergonha pública. Lucas, apoiado no pai, olhou para Carlos com olhos que misturavam dor e incredulidade. Ele nunca imaginara que uma manhã comum poderia se tornar um pesadelo.
E naquele instante, todos ao redor entenderam que aquele dia mudaria a vida de cada um, para sempre. Lucas ainda se apoiava no pai, sentindo a dor latejante do empurrão e a vergonha que parecia pesar em seu peito. A multidão ao redor sussurrava, alguns expressando indignação, outros apenas curiosidade. Roberto Silva, vendo o estado do filho, pegou o celular e chamou rapidamente o serviço de emergência. Precisamos de atendimento médico imediatamente. Meu filho foi agredido por um policial, disse com firmeza, olhando para Carlos. Carlos sentiu o impacto de cada palavra do prefeito. Antes, sua autoridade parecia incontestável. Agora, estava exposta diante de todos. Cada olhar na rua o acusava silenciosamente. Ele tentou mover os lábios, gaguejando algo, mas não conseguiu formar uma desculpa convincente. Lucas, apesar da dor, conseguiu murmurar: "Pai, eu só queria ir para a escola. Não merecia isso." O prefeito apertou sua mão, trazendo conforto, mas também firmeza. "Você não fez nada errado, meu filho, e quem errou vai pagar por isso." Carlos percebeu finalmente que não havia escapatória. O peso do que havia feito era real, concreto e irrevogável. O dia que começou com normalidade, agora se tornava uma lição amarga de consequências, humilhação e arrependimento. A ambulância chegou rapidamente e os paramédicos começaram a atender Lucas, verificando seus ferimentos e acalmando o jovem ainda abalado. O prefeito Roberto Silva acompanhava cada movimento, enquanto Carlos Mendes permanecia parado, encarando a cena em silêncio absoluto. Um policial mais velho se aproximou de Carlos e disse firmemente: "Você está preso em flagrante, Mendes. O prefeito vai registrar a ocorrência e a cidade inteira está testemunhando." O rosto de Carlos se contorceu e, pela primeira vez, ele sentiu a verdadeira extensão do seu erro. A autoridade que antes o protegia se desfez em vergonha e medo. Ele tentou se explicar. Eu não sabia que era ele, eu só..." Mas ninguém ouvia. O murmúrio da multidão aumentava, e o peso do que havia cometido esmagava qualquer tentativa de defesa. Lucas, ainda apoiado no braço do pai, olhou para Carlos com olhos marejados de lágrimas. "Você não tem ideia do que fez", disse, a voz trêmula, carregada de dor. Carlos sentiu cada palavra como uma punhalada. Ele finalmente entendeu que aquele dia não seria esquecido e que suas ações haviam deixado cicatrizes que nem ele poderia apagar. O ar parecia pesado, sufocante, e o sol da manhã já não trazia mais calor, apenas a lembrança do erro cometido. Enquanto Lucas era colocado na ambulância, cercado por paramédicos que cuidavam de seus ferimentos, a notícia do ocorrido se espalhava rapidamente pelas ruas de Santa Luzia. Moradores saíam de suas casas, lojistas se aproximavam das calçadas e até motoristas paravam, olhando para a cena com um misto de choque e indignação. Carlos Mendes permanecia no mesmo lugar, agora imóvel. O peso do ato cometido parecia esmagá-lo. Cada murmúrio da multidão, cada olhar de reprovação, penetrava fundo em sua consciência. Antes respeitado por sua posição de autoridade, agora sentia o olhar frio e acusador de toda uma cidade. O mundo ao seu redor mudara em segundos, e ele não tinha para onde fugir. Roberto Silva, o prefeito, aproximou-se com passos firmes. Seu semblante era sério, mas seus olhos estavam cheios de uma raiva contida que não precisava de palavras para ser sentida. Ele encarou Carlos diretamente. "Você entende a gravidade do que fez?" perguntou com a voz firme, ecoando pela rua silenciosa. Carlos tentou falar, mas sua voz falhou. Ele sabia que não havia desculpa suficiente para aquilo. A autoridade, que antes parecia um escudo, havia desaparecido. Cada passo de Roberto, cada olhar da população, era um lembrete de que a injustiça que ele cometera não poderia ser revertida. Enquanto isso, Lucas, ainda na ambulância, sentiu uma mistura de dor física e emocional. Seu pai segurava sua mão com força, tentando transmitir segurança e amor, mas também firmeza. "Você não fez nada errado, meu filho. Quem errou vai responder por isso.
repetia Roberto, tentando consolar o jovem e reafirmar a justiça que estava por vir. As redes sociais da cidade já começavam a se encher de fotos, vídeos e relatos do ocorrido. Alguns moradores filmaram a agressão, outros registraram a chegada da ambulância e do prefeito. A vergonha pública de Carlos se intensificava a cada notificação de telefone, a cada comentário que surgia. Ele não era mais apenas um policial que havia errado. Ele se tornara um exemplo de abuso de poder, exposto para todos. Dentro da delegacia, enquanto era levado para prestar depoimento, Carlos sentiu o peso do isolamento. Seus colegas evitavam contato, e o olhar de reprovação que antes existia apenas em sua mente, agora estava refletido nos olhos de todos que encontravam-no. A sensação de impotência e derrota dominava cada pensamento. Ele começou a perceber que nada poderia apagar a humilhação, o medo e a dor que causara. Enquanto isso, Lucas, mesmo ferido, começou a perceber a força de sua própria voz. Ele olhou para o pai e disse, com determinação: "Pai, eu quero que todos saibam que não podemos permitir que isso aconteça com ninguém." Roberto assentiu, orgulhoso da coragem do filho. O dia que começou com normalidade transformara-se em uma lição amarga sobre injustiça, preconceito e responsabilidade. Carlos, sozinho na cela, sentou-se no canto frio e úmido, lembrando-se de cada momento: o empurrão, o olhar de Lucas, o silêncio das testemunhas e o peso dos olhares da cidade. Pela primeira vez, ele compreendeu que suas ações não afetam apenas a si mesmo. Elas deixam marcas profundas nos outros e na comunidade. O dia ainda não terminara, mas para Carlos, a humilhação já era completa e definitiva. O sol da tarde começava a cair, pintando a rua central com tons alaranjados e dourados. Mas para Carlos não havia mais calor, não havia luz, apenas o peso de suas escolhas e a certeza de que aquele dia jamais seria esquecido, nem por ele, nem por Lucas, nem pela cidade inteira. Enquanto o sol se aproximava do fim da tarde, a cidade de Santa Luzia parecia inteira acordar para o que havia acontecido naquela manhã. As ruas, que antes pareciam tranquilas, agora estavam carregadas de murmúrios e olhares curiosos. Cada esquina parecia contar a história do confronto entre Lucas Silva e Carlos Mendes, e o impacto da agressão já não podia ser ignorado. Dentro da delegacia, Carlos Mendes permanecia sentado em silêncio, encarando o chão frio e sujo da cela. O ambiente parecia menor do que jamais fora, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor, apertando cada osso do seu corpo e cada pensamento de sua mente. Ele tentava lembrar de algum motivo, algum erro que pudesse justificar o que havia feito, mas nada vinha. Tudo o que restava era o peso esmagador da culpa. Enquanto isso, Lucas, ainda sendo atendido na ambulância, começou a sentir uma mistura de dor física e uma força emocional que ele não sabia que possuía. Seu pai, Roberto Silva, segurava sua mão firmemente, transmitindo proteção e segurança, mas também transmitindo a firmeza de que a justiça precisava ser feita. "Meu filho, você foi corajoso. Não vamos deixar isso passar em branco", disse Roberto, olhando para os paramédicos e depois para a multidão que se formava do lado de fora. "A cidade inteira vai ver que ninguém está acima da lei." A notícia já corria pelas redes sociais, cada clique aumentando a pressão sobre Carlos. Fotos, vídeos e relatos transformavam cada segundo da agressão em prova pública de seu erro. Ele não era mais apenas um policial que cometeu um ato injusto. Ele era o símbolo de abuso de poder, de preconceito e de impunidade que agora a cidade inteira repudiava. Carlos tentou se justificar, balbuciando palavras desconexas para os colegas policiais que o acompanhavam, mas o som de suas próprias desculpas parecia vazio. Ele percebia que não havia como apagar o que tinha feito. Cada palavra de arrependimento não poderia desfazer o empurrão, a humilhação e a dor que causou a Lucas. Do lado de fora, moradores conversavam e trocavam impressões.
Alguns falavam sobre o perigo de permitir que ações como aquela fossem ignoradas. Outros apenas observavam chocados enquanto Roberto Silva caminhava entre a população, transmitindo força e integridade. Carlos, na solidão de sua cela, sentiu o peso de cada segundo daquele dia. Lembrava-se do momento em que viu Lucas sorrir naquela manhã, da diferença entre a leveza do jovem e a dureza de seu próprio coração. Sentiu que algo dentro de si havia se quebrado para sempre. Ele não era apenas um policial que cometeu um erro, ele era alguém que naquele mesmo dia perdera a confiança, o respeito e a dignidade diante de toda a cidade. Enquanto o céu começava a escurecer, tingindo a rua central com tons de cinza e laranja, Carlos percebeu que não havia mais luz para ele naquele dia. Cada testemunha, cada clique de celular, cada comentário nas redes sociais era um lembrete cruel de sua humilhação. A cidade inteira observava e ele não tinha para onde escapar. Lucas, apesar da dor, sentiu a força do apoio do pai e da comunidade. Ele entendeu, naquele momento, que a coragem não estava em reagir com violência, mas em permanecer firme diante da injustiça e exigir que a verdade fosse reconhecida. Carlos, sozinho, percebendo a dimensão de seu erro, fechou os olhos pela primeira vez e sentiu o peso esmagador da derrota. O dia que começou comum havia se transformado em uma lembrança que jamais poderia apagar, marcada por dor, vergonha e arrependimento. A noite começou a cair sobre Santa Luzia, tingindo o céu de tons profundos de laranja e roxo, enquanto o vento carregava o silêncio pesado que se espalhava pela cidade. As ruas, agora quase vazias, ainda mantinham os vestígios da comoção do dia. Sirenes distantes, portas de lojas entreabertas, murmúrios de moradores que continuavam a discutir o ocorrido. Na delegacia, Carlos Mendes permanecia sentado sozinho em sua cela, a luz fraca iluminando apenas parte de seu rosto. A realidade da situação havia finalmente caído sobre ele com toda a intensidade de um peso impossível de carregar. Ele lembrava de cada detalhe daquele dia. O sorriso despreocupado de Lucas pela manhã, o calor do sol sobre a rua central, o choque nos olhos das testemunhas e, principalmente, a incredulidade e a dor no olhar do próprio Lucas. Tentou fechar os olhos, mas as lembranças vinham com força total. O empurrão que dera, o impacto da queda de Lucas, os gritos contidos da vizinhança, a sirene da ambulância e, por fim, o olhar de reprovação do prefeito Roberto Silva, tudo se repetia em sua mente como um filme cruel. Cada memória era um golpe, cada lembrança uma punição silenciosa. Carlos sentiu o isolamento como nunca antes. Seus colegas de trabalho evitavam seu olhar. A cidade inteira agora sabia de seu erro. A autoridade que antes lhe dava poder e respeito havia desaparecido completamente. Ele não era mais visto como policial. Era visto como símbolo de abuso, preconceito e injustiça. Cada notificação em seu celular, mensagens de repúdio, vídeos compartilhados, comentários indignados, reforçava que não havia volta. Enquanto isso, Lucas, em casa com seu pai, recebia cuidados médicos e palavras de conforto. Cada gesto de Roberto Silva transmitia força e segurança, mas também deixava claro que a justiça precisava ser feita. Lucas entendia que, embora seu corpo estivesse machucado, sua voz e dignidade haviam se fortalecido naquele dia. Ele percebia que a verdadeira coragem estava em permanecer íntegro diante da injustiça e exigir responsabilidade. No silêncio da noite, Carlos levantou-se lentamente, caminhando de um lado para o outro na cela fria. O coração batia acelerado, misto de medo e remorso. Ele tentava encontrar uma explicação, algum motivo que justificasse seu comportamento, mas nada vinha. Ele sabia que não havia desculpa, não havia perdão imediato, não havia redenção fácil. A cidade inteira, cada olhar que o acusava, cada clique de câmera que registrava seu erro, pesava sobre ele como correntes invisíveis.
O policial sentou-se novamente, abraçando os joelhos e enterrando o rosto nas mãos. Lágrimas, há muito contidas, começaram a cair. Não era apenas medo do que viria a seguir, prisão, perda de emprego, reprovação pública, mas uma dor profunda e esmagadora por ter causado sofrimento a um jovem inocente. Ele percebeu, naquele instante, que a violência, o preconceito e a arrogância não apenas destroem os outros, mas também consomem a própria alma. Do lado de fora, a cidade ainda respirava o eco do dia turbulento. Lucas, embora machucado, dormia abraçado ao pai, protegido e amado, enquanto a comunidade refletia sobre o ocorrido, reforçando que injustiça jamais deveria ser tolerada. Carlos, sozinho, sentiu a solidão mais intensa de sua vida. Ele sabia que aquele dia jamais seria esquecido. A humilhação, o arrependimento e o peso de suas ações agora seriam companheiros constantes. A noite avançava, fria e silenciosa, enquanto ele compreendia a verdade cruel. Alguns erros não podem ser desfeitos, e o preço da injustiça muitas vezes é carregado para sempre. O dia terminou como começou, com um sol distante já desaparecido no horizonte, mas deixando para trás a lembrança da dor, do sofrimento e do peso insuportável da responsabilidade. Para Lucas, havia esperança e força. Para Carlos, apenas o vazio e a certeza de que a própria escolha havia destruído seu mundo. Vimos Lucas Silva enfrentando o medo, a dor e a humilhação com coragem e dignidade, e também vimos Carlos Mendes, o opressor, confrontando o peso de seus próprios erros. Essa história nos lembra que cada ação, cada decisão, pode afetar não apenas a nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. Se você sentiu a intensidade desse dia, se emocionou com a coragem de Lucas, ou refletiu sobre o que significa responsabilidade e justiça, quero que saiba que sua opinião é muito importante. Cada comentário ajuda não só a comunidade deste canal a crescer, mas também a espalhar a reflexão sobre empatia, respeito e a importância de combater qualquer forma de injustiça. Então, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que fazem pensar, que emocionam e que transformam a maneira como vemos o mundo. Deixe aquele like, que é um gesto simples, mas que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo com qualidade e coração. E, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. Conte o que você sentiu, o que achou mais impactante e como você reagiria se estivesse no lugar de Lucas ou até mesmo de Carlos. Lembre-se, histórias como esta nos ensinam lições que vão muito além da tela. Elas nos fazem olhar para dentro de nós mesmos, para nossas atitudes e para o mundo à nossa volta. Cada escolha, cada ato de coragem ou de arrependimento pode mudar o destino de alguém. E, às vezes, até o nosso próprio destino. Então, se você se emocionou, se refletiu ou se sentiu tocado de alguma forma, mostre isso agora. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Faça parte desta comunidade que acredita que a empatia, a justiça e a consciência fazem a diferença. Muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Que ela nos lembre sempre que cada dia é uma oportunidade de agir com coragem, justiça e humanidade. Até o próximo vídeo. E nunca esqueça, mesmo nos momentos mais difíceis, a reflexão e a empatia podem transformar o mundo ao nosso redor.